Fala, meu amigo. Tamo aqui de volta. Já tá lendo aqui no quadro o assunto que eu coloquei pra ti? Bom, bem-vindo de volta. Vamos aí para mais uma aulinha, mais algumas dicas bacanas para você, meu amigo, que quer fazer concurso público. Essa é a tua meta? Bora, é a minha também. O assunto de hoje para você, poder constituinte. Sim, mano, se a gente vai falar de Constituição, se essa é a nossa proposta, se o mundo gira em torno da Constituição, imagina a importância que tem o assunto, que é saber, afinal de contas, de onde vem a Constituição, quem elabora essas normas constitucionais, quem é que tem poder para fazer isso, quem é que tem legitimidade para fazer isso, que é alguma coisa muito importante. Porque se é a norma mais importante que está ali no topo daquela pirâmide maravilhosa, se é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico, avalie a importância que tem quem faz, não é? Bom, e aí essa teoria do poder constituinte, ela vem basicamente trazer pra gente as seguintes informações. Se liga aí. Bom, a gente precisa saber o que é o poder constituinte, afinal de contas, se existe limite em torno dele, de onde ele vem, não é? Tentar talvez criar uma concepção do que é o poder constituinte, conceituar mesmo para a gente entender por onde passa, por onde deixa de passar, perceber que no final das contas existem várias possibilidades dentro do poder constituinte, ou seja, espécies de manifestação desse poder constituinte, e a gente vai compreendendo essas diversas formas de manifestação e também, claro, né, eu acho que é uma das partes mais importantes do assunto poder constituinte hoje, principalmente a título de cobranças em prova de concurso público, que é quais são os limites que existem a esse poder constituinte. Bom, então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui bonitinho, já fiz um esqueminha aqui, amigo pra ti no quadro, tá? O que eu já coloco de cara pra ti? O que é poder constituinte e o que é este tal de poder constituído? É a mesma coisa? São parentes próximos? Do que se trata afinal? Bom, a ideia principal sobre o poder constituinte é uma ideia que veio sendo amadurecida e ainda hoje se estuda muito, né, o que é o poder constituinte, o que pode influenciar nessa criação, nessa concepção, mas, né, o poder constituído já tem uma outra concepção. Então, eu começo te dizendo que poder constituinte e poder constituído não são a mesma coisa aqui pra gente, tá legal? Professora, o que é então? Me diz lá, o que é então esse tal de poder constituído? Bora, já me diz o que é o constituído, que é pra quando eu for saber o que é o constituinte, eu já começo, né, sabendo o que ele não é e dali vou desenvolvendo meu raciocínio, bem melhor assim. Bom, então, poder constituído ou poderes constituídos, hoje o que nós temos aqui, são os poderes, não é? As estruturas do Estado. Os poderes constituídos que nós temos são o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o poder judiciário é um poder constituído, o poder legislativo é um poder constituído, o poder executivo é também um poder constituído, certo? Então, como alguém que detém poder, faz de conta que o poder é todo meu, e eu, então, não é, cansada de tanto poder só para mim, ou sem conseguir gerenciar todo esse poder sozinha, eu delego, eu distribuo, eu passo a missão, eu digo, ei, meu amigo, vem cá, vem me ajudar aqui, tô cheia de tarefa, tudo é em cima de mim, tudo cai em mim, tô cansada de ter todo o poder do mundo, então vem cá, meu amigo, vem cá, pronto, você vai legislar, tá? Vai legislar pra mim. Você, vem cá, ei, tá fazendo o quê? Nada, vem cá, você vai o quê? Você vai administrar, vai governar? Claro, né, que não é assim que funciona, mas a ideia que eu quero te passar é mais ou menos essa, tá? Então, a ideia de um poder constituído é uma ideia que nasceu quase que de uma, né, delegação não é a palavra mais exata, porque delegação tem outro sentido, né, no direito administrativo, no concurso público, ou mesmo no constitucional, mas a proposta é mais ou menos essa. Uma espécie de transferência de poder, não é? Em favor, em prol de uma pessoa, de um órgão, de um grupo, enfim. Tá. Professora, quem é o detentor desse poder? É a senhora mesmo? Não, quer dizer, também. A ideia é que o grande e legítimo detentor de todo e qualquer poder, quando estamos diante de uma democracia, é o povo. E a nossa Constituição, tá aqui, ó, a nossa bonitinha,
A nossa Constituição declara isso expressamente. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que às vezes exerce isso de maneira direta, às vezes de maneira indireta, né? Às vezes faz de conta que exerce, mas no final de contas nada acontece. Mas enfim, na teoria constitucional, se temos uma democracia, a gente espera o quê? Que de fato todo o poder emane do povo. Aí o povo faz o quê? Constitui seus legítimos representantes para criarem leis, para fiscalizarem a administração pública, constitui representantes também no setor de governo, de administração, e assim a gente vai o quê? Constituindo essas 3 principais esferas do Estado, que a gente chama, né, convencionou chamar de poderes. Inclusive, curiosidade, né? Tem aí algumas teorias e tal, e eu gosto delas, que dizem mais ou menos o seguinte: não existem poderes no Estado. Existe um único poder. E esse poder pertence ao povo. Legislativo, executivo e judiciário é como se eles não fossem um poder em si máximo. O poder pertence ao povo, tá? São, a bem da verdade, né, divisões de funções que foram dadas ao Estado. Então, o povo deu ao Estado a função legislativa, a função executiva, a função judiciária. Mas o poder é uno e pertence a um único detentor, legítimo detentor numa democracia, que é o povo. Mas, né, óbvio, existe também a ideia de poder constituído, e essa é a razão principal da gente chamar, sim, de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, que foram poderes também legitimamente constituídos pelo povo, tá? Mas ao falar em poder máximo, pense sempre, né, povo, e como eu faço parte do povo, assim, eu espero, né, então, também sim, contribuo aí um pouquinho para essa delegação, vamos assim dizer, de poder, beleza? Bom, professora, poder constituído, então, né, o povo tem aquele poder todo, ele manda em tudo, tudo acontece, todo o poder emana do povo. A gente distribui para setores do Estado, para que esses poderes, né, possam ter uma gerência, uma organização. E esses poderes executivos, então, a gente pode dar aqui o quê? Um exemplo seria o poder legislativo. E o que é, então, se o poder constituído é isso, o que é o poder constituinte? Bom, é exatamente o poder de elaborar as normas constitucionais, tá? De maneira bem simplificada para você, para não aprofundar tanto, o poder constituinte é basicamente o poder de elaborar as normas constitucionais. Aí o lance todo para a gente estudar aqui, inicialmente, é a quem pertence esse poder. Quem é que tem o poder máximo, supremo de tudo, hein? Se a gente vive uma democracia, me responde aí. Pensa rápido, quem é? Quem é? Nós. O povo. Mais uma vez, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Então, o poder de elaborar as normas constitucionais pertence ao povo. Sim, se é uma democracia e a Constituição é a norma mais importante que vai reger, não é? Quase como um maestro que vai orientar a construção de todas as relações que existem, não é? Orientar a criação das outras normas, orientar a relação entre a sociedade e o Estado. Então, não é? É óbvio, se temos uma democracia, que esta norma constitucional deve legitimamente ser criada pelo povo. No nosso caso, não é? E no caso de vários outros estados que nós temos por aí, essa criação não é feita de maneira direta pelo povo. O povo vai lá, elege representantes. Esses representantes do povo é que vão, então, elaborar, não é, a norma constitucional, as normas constitucionais, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. Professora, na prática, como é isso? Na prática, meu filho, quando chega outubro, né,
né, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, dependendo da tua visão, se você está pensando em ir às urnas, ou se está pensando no mandato em si. Mas de tempos em tempos, chega ali o negócio de um outubrozinho e a gente vai fazer o que da nossa vida? Vai votar. É uma das formas de manifestação da democracia. Tá, então a gente vai lá votar. E aí a gente faz o quê? A gente elege, por exemplo, deputado federal e senador. Ah, eu elegi um deputado federal porque ele é legal, ele é bonitinho. Ah, eu elegi um senador porque ele foi na minha casa e me deu um óculos de presente. Cara, isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Por quê? Porque deputados e senadores, você tá dando para eles te deram um óculos, eles te deram 1 quilo de arroz, eles te deram 1 quilo de feijão, eles te deram um sorriso, eles apertaram a tua mão. É por isso que você deu o teu voto para ele? Pois saiba que você não deu só o seu voto para ele, não de maneira tão simplória como muita gente imagina. Você deu para esse sujeito o poder dele, representando você e parcela da sociedade, elaborar as normas mais importantes do nosso ordenamento jurídico, que figuram no topo da pirâmide. Então, se você não vota bem, se você não analisa os candidatos, se você não analisa partido político, se você joga teu voto, ou se você nem vota, nem vai atrás, ou se mesmo fazendo tudo isso você vota, você não mantém a fiscalização, você não fica em cima, você não entra em site de transparência, se você não faz essas coisas, você está abdicando, né, de certo modo, é o que a gente está falando aqui, desse poderzinho aqui maravilhoso, que é só o poder Master Blaster Plus supremo do mundo que está ali no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Aí, depois tem uma lei que tu não gostas, vai reclamar? Reclama lá com o teu deputado, com o teu senador. Bom, mas aulas de direitos políticos ficam para um outro momento. É que quando entra nesse assunto a gente sempre se empolga, né? Mas deixa eu voltar aqui, que o assunto de hoje é poder constituinte, que pertence a você, pertence a mim, pertence a nós, povo. Então nós, povo, temos o poder constituinte, somos os legítimos detentores. Aí a gente pode dizer que também constitui, não é? Nós temos o poder constituinte, então nós constituímos quem? Os nossos representantes, que vão formar uma assembleia, vou escrever aqui bonitinho para você, que vão elaborar, né? Vão formar uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia, essa galera aqui, né? Sendo a nossa Constituição, né? Lembra da aula de classificação? Em sendo a nossa Constituição elaborada de modo, não é? Ou melhor dizendo, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, isso significa dizer que a gente observa os valores daquele momento que estão ao nosso redor, transforma esses valores em normas e coloca dentro de um único documento. Ou seja, temos aqui, né, só para a gente lembrar da classificaçãozinha, uma Constituição dogmática, uma Constituição escrita, uma Constituição democrática e por aí vai, tá? Só para, né, você não pode ver um assunto e esquecer de outro, bora conectando aí as informações. Essa é a pegada, é você não estudar de maneira tão compartimentada. Claro, meu amigo, você assiste uma aula um dia, você assiste outra aula outro dia, outro dia, você não vai estudar todo o conteúdo num único momento. Aliás, é legal, tem quem goste, não é de fazer o quê? Tem quem goste de um dia eu estudo uma matéria, no outro dia outra, no outro dia outra. Isso muitas vezes é bom para você não cair na rotina do assunto do conteúdo, mas você tem que tentar sempre ao máximo e conectando as informações. Até para você não esquecer. Ah, é a aula que eu assisti hoje, beleza, ficou na minha cabeça. Amanhã, como eu já vou assistir direito penal, eu vou esquecer tudo de constitucional. Se você fizer isso, na tua próxima aula de constitucional, você vai ter um retrabalho de lembrar tudo. Agora, se você for associar que, de repente, aquele direito penal que você está estudando naquele dia tem que obedecer à Constituição, tem que obedecer o que está no artigo 5º, o devido processo legal,
não é? A não retroatividade das normas penais, a não ser que seja em benefício do réu. Então você tem que ir conectando as informações. Mas antes de mais nada, e aí fica uma dicasinha aqui, já que a gente parou para falar dessa parte mais metodológica, fica aqui, hashtag, né, uma dica para você. Dica de estudo legal. Se perceba. Eu vi ali uma dica de um concurseiro, eu vi ali um site, eu vi aqui, eu vi acolá. Olha, eu mesma vou te dar algumas dicas aqui, mas é você que tem que se conhecer e se perceber. Porque de repente, pra mim, é ótimo estudar de madrugada. Eu de manhã não presto pra nada. Pra mim, a noite é o que há. Eu estudo à noite, é fantástico. De repente, o Joãozinho adora estudar por livros. A Mariazinha ama de paixão. Ela só aprende se ela fizer 1 milhão de resumos. O Joca, quem sabe, né? Quem garante se o Joca, de fato, só não aprende se ele ouvir uma videoaula? Né? Assistir, o visual, ouvir um podcast, alguma coisa assim. E você? Não adianta você, não é, cair numa metodologia só porque todo mundo diz que é maravilhosa. Você tem que saber se ela de fato se encaixa pra você. Nós somos diferentes e de repente o que é bom pra mim não necessariamente é bom para você, tá? Então fica a dica aí, te observa, vê o que é mais interessante. Passar uma semana inteira estudando só um assunto, depois mudar para outro, encerrar todo o conteúdo de uma disciplina, depois ir para outro. Ou é legal, de repente, você se programar, não, essa matéria constitucional eu vou estudar só 2 vezes por semana, vou intermear ali, vou botar outras disciplinas no meio, que é para não correr o risco de enjoar. Se perceba, tá? Se observe. Observe o seu desempenho a partir das diversas metodologias de estudo que você aplica na tua vida, no teu dia a dia. Fica essa dica aí pra você. Bom, vamos voltar aqui. Já sabe, já tens uma ideia do que é o poder constituído, do que é o poder constituinte, não é? Mas aí ficam algumas informaçõezinhas a mais que eu posso colocar aqui pra ti sobre o poder constituinte ainda. Foi um poder que se desenvolveu, não é? As teorias em torno dele se desenvolveram fortemente e teve aí uma influência do sujeito chamado Emmanuel Siés, o próprio JJ Canotilho, né? Joaquim José Gomes Canotilho, que é um doutrinador português famosíssimo em direito constitucional. Eles têm aí uma influência nessa construção desse entendimento em torno do, então, poder constituinte hoje. Então, se alguma prova tua de concurso público aparecer o nome de um desses sujeitos, Emmanuel Siés ou, né, Joaquim José Gomes Canotilho, ou simplesmente Canotilho para os íntimos, né, o JJ Canotilho, é verdade sim, tá? Do Emmanuel, né, do Emmanuel Siés, a ideia principal, né, ele desenvolve lá várias teorias, mas a ideia principal é que, de fato, o poder constituinte pertence ao povo. Foi ele que deu essa primeira ideia aí pra gente dizer, ei, mano, te liga, poder constituinte não, é o povo. Só terá legitimidade se de fato vier do povo. O Canotilho já, né, mais atual, o Canotilho ele vem mais ou menos nessa pegada, mas aí ele já lança um olhar talvez mais objetivo sobre a coisa. E ele já vai traçar aí uma ideia, talvez até de limites, à manifestação desse poder constituinte. E a gente vai ver aqui já que o poder constituinte originário, ele não tem limites. Mas aí a gente tem que analisar um pouquinho essa fala, tá? Daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Mas por hora, o que esse Canotilho fala aí, mais ou menos? O Canotilho, ele te conclui mais ou menos o seguinte, que os sujeitos investidos desse poder constituinte, essa galerinha aqui, eles não é porque têm um poder supremo e absoluto que eles podem criar a norma constitucional que eles quiserem. Não funciona assim, tá? Aí a gente pode trazer para cá os nossos velhos amigos, a gente pode, de repente, chamar o Ferdinando Lassalle para conversar de novo com a gente pode chamar vários outros pensadores, né? E junto, né, talvez fomentar essa ideia do Canotilho, que vai te dizer mais ou menos o seguinte: essa galera não pode fazer o que quiser, não. Por mais que o poder constituinte, em tese, não tenha limites,
Eu não posso criar uma norma que não reflita, que não condiga com os ideais de justiça presentes numa determinada sociedade, tá? Então, Canotilho, a Constituição e suas normas devem refletir o que aquela sociedade entende por justiça. Emmanuel Sieyès, o poder constituinte é legítimo apenas se emanar do povo. Bom, e quais são essas espécies, afinal? Só a espécie? Estou achando que o poder constituinte não é só o poder de criar a Constituição? É, mas repare o seguinte. Em 1988, criamos a nossa atual Constituição. Confere? Confere. Confere, professora. Então, em 1988, nós criamos a nossa Constituição. Isso é o quê? Poder constituinte. E se eu te disser que ontem uma PEC rodou no Congresso Nacional e foi aprovada uma emenda, uma nova norma constitucional, não rolou também criação constitucional? Rolou também, rolou. E se eu te disser, talvez tu já saibas, se tu estás aí numa vibe bacana de estudar para concurso, isso daqui que eu vou te falar você já sabe, né? Se você não sabe, já fica aí mais essa informaçãozinha na tua cabeça, mas você deve saber que o Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, todos os estados da Federação Brasileira, eles têm também a sua própria Constituição. Não tem, não? Você já fez algum concurso aí bacana? Já teve que estudar a Constituição do teu estado membro, porque aquele assunto ia cair na prova? Se você sabe, então me diz lá. Se o estado do Maranhão tem a sua própria Constituição, isso não é manifestação disto? Bom, então quando a gente fala em espécies de poder constituinte, a gente quer, na verdade, identificar essas formas de manifestação dessa criação constitucional, tá? E aí, inicialmente, tá? Nós temos estas duas espécies de poder constituinte. E eu digo inicialmente porque depois eu vou te trazer uma subdivisão aqui com outras duas espéciezinhas e outra subdivisão aqui com aí pelo menos 3 espécies ou subespécies diferentes, tá? Mas por hora vamos entender isso daqui rapidinho. O poder constituinte originário, que é o que dá origem, não é? Também chamado genuíno, é uma expressão menos comum, mas é também conhecido, né? É aquele poder que, como o próprio nome diz, dá origem. Ele cria a norma constitucional. Que horas foi, não é? Nós hoje vivemos sob a égide de uma Constituição, topo da pirâmide. Que horas foi que o que consta hoje no topo da pirâmide foi criado pela primeira vez? Em 1988. Em 88 criamos essa Constituição. De lá para cá, o que mais nós fizemos? Nós revisamos ela, nós reformamos ela, nós criamos constituições estaduais, mas tudo começou em 1988. Então, a criação do texto originário da Constituição, que ocorreu em 1988, é exatamente a manifestação do poder constituinte originário, tá? Poder constituinte derivado são todos esses outros que eu mencionei para ti, que depois a gente vai trabalhar e esmiuçar, tá? É o que deriva, tá aqui o originário, né? Eu derivo dele. É como se meu corpo aqui, eu fosse o poder originário. O meu braço, que é uma extensão do meu corpo, né, que ele existe em razão de primeiro existir aqui o tronco, ele seria algo derivado, algo que emana do principal. Então, o poder constituinte derivado é mais ou menos isso. Eu criei a Constituição, dali eu reformei ela, dali eu revisei ela, dali eu permiti que os estados criassem suas próprias constituições e assim vai. Então, um poder dá origem à norma e o outro, derivando dela, não é? Altera ela, cria constituições, digamos, num grau abaixo, que seriam as estaduais, e por aí vai, tá? Então, inicialmente, o que a gente tem é isso aqui, bonitinho pra ti. Dá uma última olhadinha aí no quadro, vou sair aqui pra você olhar bem o quadro e entender. Mentaliza, olha,
bate uma fotografia mental e até daqui a pouco. Estamos de volta, nossa segunda parte da aula de poder constituinte. Já tá aqui o quadro para você, bem bonitinho, bem feitinho, bem colorido, que é para te chamar a atenção bastante desse assunto aqui. Bom, a gente viu, portanto, vem acompanhando aí o poder constituinte, a diferença de poder constituinte para poder constituído, não é? E vimos que há diversas formas de manifestação do poder constituinte e a gente chama isso de espécies, tá? É assim que cai na tua prova. E quais são essas espécies principais? O poder originário e o poder derivado. Então eu já fiz aqui um esqueminha para você para falar um pouquinho mais sobre o poder originário. Bom, e aí para a gente entender essa forma de manifestação do poder constituinte, a gente precisa caracterizá-lo, entender, não é, quais são as principais características dele e aí sim a gente constrói todo o nosso raciocínio. Você já sabe de antemão o quê? Que aquela manifestação lá de 1988, quando a gente elaborou aqui, ó, a gloriosa, lá em 1988 foi a manifestação desse poder aqui, ou seja, o poder que cria a Constituição. Então, beleza, fechou, você já tem um entendimento aí inicial bacana sobre o poder constituinte originário. Bom, mas o que mais, professora? Além de ser o poder que cria, como é que a gente pode entender isso, interpretar, como é que isso cai na prova do meu concurso público, que é o que eu quero saber, que é o mais importante? Vai cair desse jeitinho aqui. Características do poder constituinte originário. Vamos lá. O poder constituinte originário, como o próprio nome diz, né, o que dá origem, também chamado genuíno, ele é marcado inicialmente, né, caracterizado exatamente por isso, ele dá origem à norma constitucional. Só que aí vamos lá pensar o seguinte, quando a gente estuda a supremacia da Constituição, e a gente já viu isso em outra aula, né, por mais que já existam normas quando a Constituição é criada, né, a Constituição, por exemplo, foi criada em 88, mas já existia o Código Penal, ainda é o mesmo, inclusive, até hoje, já existia um Código Civil, já existia um Código de Processo Civil, já existia um Código Eleitoral, já existiam diversas outras leis por aí, leis, decretos, enfim, já existia tudo isso, tá? Só que como a Constituição é suprema, tá acima disso tudo, e como a gente acaba dependendo da Constituição para dar validade, para dar força, não é? Para dar validade jurídica para todas as outras normas, por mais que já existam normas, não é? Por mais que já pré-existam normas quando da criação da Constituição, a gente diz que, de fato, estas normas elas só vão ganhar legitimidade e validade quando a Constituição nascer. É como se o mundo reiniciasse, a vida recomeçou. Sabe aquele botãozinho de reset no teu computador? É como se a gente resetasse. Criou uma Constituição, reseta. Tá? Então, eu até mantenho aquelas normas, mas, né, elas vão atingir aí essa maturidade, essa, como é que eu diria, essa validade jurídica a partir da Constituição. Então já tinha uma vida antes da Constituição, mas a gente vai entender, em razão dessa hierarquia, que é apenas e somente quando da manifestação do poder constituinte originário que a gente inicia a ordem jurídica, a nova ordem jurídica que está sendo instaurada, tá? Existia uma ordem jurídica anterior, pautada por uma outra Constituição. Essa Constituição foi jogada fora, a gente elabora uma outra Constituição e é a partir desta nova elaboração, é a partir da manifestação do poder constituinte originário que a gente vai iniciar uma nova ordem jurídica pautada, né, orientada por essa Constituição. Em razão disso, a gente diz que o poder constituinte originário ele é inicial, porque é ele que vai dar início a esta nova ordem jurídica. Então isso daqui, meu amigo, está intimamente relacionado à hierarquia constitucional. Tá? A ideia de que eu inicio, eu rompo com o ordenamento pretérito, né, passado, e instalo um novo, inicio, né, um novo ordenamento jurídico, né, concebido ou pautado ali em acordo, em conformidade com essa nova ordem constitucional. Beleza? Então, em resumo para ti, é inicial por quê? Porque é a partir da manifestação dele que a gente inicia a nova ordem jurídica. Bom,
Ilimitado, professora, é porque não tem realmente limite. Bom, é aqui, vou pegar uma canetinha aqui, é aqui que mais cedo, na primeira parte, eu disse para você, a gente tem que entender com cautela esse ilimitado aqui. Quando a gente traz características deste poder e fala em ilimitado, tem uma coisinha que eu particularmente gosto de deixar bem claro, né? Eu acho que vai fazer com que a gente compreenda um todo sobre esse universo constitucional, desde as nossas aulas de concepção de Constituição, do que é, do que deixa de ser. Outra característica do poder constituinte originário, tá? É que ele é ilimitado. Mas aí aqui nesse ponto, como eu já tinha falado antes para ti, é a ideia de que a gente tem que fazer uma análise mais cautelosa, tá? Por quê? Porque ele, juridicamente falando, quando a gente pensa só em normas pré-existentes e a nova Constituição, a gente tem sim, não é, que observar essa palavra basicamente do jeitinho que ela está escrita. A nova Constituição criada, concebida por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, não é? Ela deve obediência a alguma norma, alguma lei pré-existente ou que vá surgir? Não, nada. Mas aí se a gente for chamar de novo nosso amiguinho Ferdinando La Salle para conversar com a gente, se a gente for chamar um Hans Kelsen, se a gente for chamar um Canotilho, enfim, se a gente for chamar uma infinidade de grandes pensadores do mundo do direito constitucional, né? Apesar de irem muitas vezes por vieses diferentes, o ponto comum entre eles é a Constituição, né, para ela ter legitimidade, para ela ter aí sangue nos olhos, né, validade, para a gente olhar, de repente se identificar com ela, ela tem sim que obedecer a alguns valores. Seja valores jurídicos pré-existentes, seja os valores da sociedade, olha aí o Ferdinando La Salle, não é? Se a Constituição não reflete os valores da sociedade, então ela não passa de uma folha de papel. Canotilho, para a Constituição ter legitimidade, para o poder constituinte ter legitimidade, é necessário que estas normas constitucionais reflitam o quê? Reflitam a ideia, os valores de justiça entendidos, compreendidos naquela sociedade. Ou seja, eu posso até não ter limites juridicamente ao poder constituinte, mas se a gente for pensar em valores sociais, valores políticos, for querer filosofar aqui, meu amigo, a gente vai achar muito limite a esse poder constituinte, tá? O próprio Hans Kelsen também, nosso companheiro aqui, em forma de espírito, ele pode chegar aqui e falar pra gente, olha, hipoteticamente, vamos aqui identificar os valores jurídicos existentes nessa sociedade. Ele vai falar de uma norma fundamental hipotética para ti, por exemplo. Então, é ilimitado sim, mas considerando o quê? Normas pré-existentes. Professor, ainda não entendi. Eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje, se eu quiser criar uma emenda, se eu quiser alterar a Constituição, já ouviste falar, né, na televisão, jornal, nos teus estudos, da PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela vem para a gente alterar essa Constituição, que já é a manifestação de um poder derivado. Vou abrir aqui um artiguinho para ler com vocês. O artigo 60 da Constituição. Quem está aí com a sua gloriosa Constituição na mão, acompanha. Tem aqui, por exemplo, logo de cara, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? De qualquer um. Ai, tive uma ideia ótima, quero emendar a Constituição. Eu posso chegar ali e apresentar uma proposta? Não, não posso. Apenas estes legitimados aqui, presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, né? A maioria das Assembleias Legislativas, apenas os legitimados expressamente aqui descritos é que podem apresentar propostas. Quer dizer, existe um limite hoje para a gente alterar essa Constituição, não existe? Qual é esse limite? Eu, professora Isabela, posso ir ali apresentar uma PEC no Congresso Nacional para ser votada e incluída aqui? Posso? Posso? Não posso. Um deputado sozinho, pode? Um senador? O Supremo Tribunal Federal? Não.
Então, existe ou não existe limite para a manifestação do poder constituinte derivado? Existe. Pode o poder constituinte derivado romper com as cláusulas pétreas? Parágrafo 4º lá do mesmo artigo 60. Olha aí para a tua Constituição de novo. É vedado, é proibido sequer pensar, sonhar em criar uma proposta, em deliberar sobre, não é, alguma coisa que pretenda abolir da Constituição a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Bom, estes todos são limites. O poder constituinte derivado, ele não pode tudo, ele pode alterar a Constituição, mas ele tem que obedecer esses limites que foram previamente estabelecidos. Acontece que dá pra gente falar de limites, grosso modo, né? Tudo ser limite, mas a título da tua prova de concurso público, a título de doutrina, das questõezinhas que caem, todos esses limites não estão todos no mesmo saco, na mesma panela. A gente pega essas limitações todas, tá? E distribui aqui nesses últimos 3. Então, isto é limite, isto é limite, isto é limite, tá? No caso do poder constituinte originário, ele não tem nenhum. Ser autônomo significa dizer sou, vou botar aqui uma outra expressãozinha para ti, pode aparecer na tua prova, sou insubordinado. Ó o izinho aqui de novo na nossa vida. Professora, por que a senhora circulou o i do ilimitado, o i do insubordinado e o i do incondicionado? Porque o i traz negação, ausência, não tem condição, nem não tem subordinação, não tem limite. Quando a gente for ver as características do derivado, eu só vou tirar esse i aqui. Característica do derivado. É limitado, é condicionado e é subordinado, tá? Mas aí, vamos lá, pé no chão, não te perde no assunto, volta pra cá. Professora, todos esses são limites, né? São formas de limite. É como se eu tivesse limite, lato sensu e limite propriamente dito, tá? Mas aí vamos pensar. É inicial significa dizer o quê? Significa dizer que ele dá origem à nova ordem que vai ser estabelecida. É ilimitado significa dizer o quê? Que não há limites à sua manifestação. Aí a gente já faz referência a questões da matéria que vai ser tratada na Constituição. Posso alterar a cláusula pétrea? Não. Posso estabelecer pena de morte? Não. Mas se eu rasgo a minha Constituição, jogo fora e vou criar uma outra, totalmente nova, a verdadeira manifestação do poder constituinte originário, eu posso colocar a pena de morte? Posso. Posso acabar, rasgar com tudo que um dia eu entendi que era a cláusula pétrea? Pode. Por quê? Porque isso é o que caracteriza o poder originário. Ele pode tudo, tá? Só que aí eu volto e te digo mais uma vez. Juridicamente falando, ele é ilimitado. Moralmente falando, considerando os valores de justiça social que nós temos no nosso país, seria um absurdo criar pena de morte, por exemplo, numa dada circunstância, né? Há aí uma discussão disso, mas enfim. Seria um absurdo romper cláusulas pétreas. Mas moralmente, juridicamente, não. Juridicamente falando, o poder constituinte originário pode tudo. Beleza? Ser autônomo, professor, ou incondicionado significa dizer o quê? Que não existem condições pré-estabelecidas, né? Uma norma jurídica pretérita que estabeleça condições sobre como essa Constituição vai ser estruturada. No caso da manifestação do poder de reforma, por exemplo, as emendas à Constituição, o poder de 1988, a Assembleia Constituinte que criou esta Constituição, deixou ela cheia de normas pré-estabelecendo uma estrutura, pré-estabelecendo uma organização
e que se eu quiser alterar eu não posso. Eu tô ali o quê? Cercada de condições, cercada de subordinação que eu devo obedecer. Professora, quando a gente fala em condição, qual é a diferença aqui? A subordinação é no sentido de que já existe uma estrutura que eu tenho que obedecer, beleza. E ser condicionada ou incondicionada, isso quer dizer o quê? Bom, isto faz referência ao processo legislativo, ou seja, o processo de criação, tá? Se a gente, mais uma vez, for abrir aí, Natasha, eu tô com a Constituição aberta, olha aí de novo, para o mesmo artigo, artigo 60. Lá no parágrafo 2º, parágrafo 3º, ele vai te dizer mais ou menos o seguinte: propostas de emenda à Constituição vão ser analisadas na Câmara dos Deputados, 2 turnos, quórum de 3/5. Depois, Senado, 2 turnos, quórum de 3/5, depois vai ser promulgada, publicada e pronto, o que era uma proposta vira uma emenda. Uma hora dessas aí a gente vai ter uma aulinha sobre processo legislativo, viu? Mas isso que tá aí nesses parágrafos 2º e 3º do artigo 60 significa dizer o quê? O quê? Eu posso hoje alterar a Constituição, emendar ela, apreciando uma proposta de emenda apenas em 1 turno na Câmara? Não. Por quê? Porque a Constituição deixou pré-estabelecida a condição de 2 turnos. Deixou pré-estabelecida a condição de 3/5 para aprovação de uma proposta. Então, ser incondicionado significa dizer, no caso da manifestação do poder originário, que não existem normas, regras pré-existentes desse processo de criação. Tá? Em 1988, quando a gente criou a Constituição, a gente não teve que obedecer 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, maioria, minoria, 3/5. A gente fez do jeito que foi. Se fosse para ser diferente, professora, se fosse para falar com menos, com mais, com todos, seria também. É o que você resolver na hora. Por quê? Porque não existem normas pré-existentes, pré-estabelecidas, ao qual a manifestação desse poder deva obediência. Bora lá, uma revisãozinha aqui, muita informação, então bora enxugar, resumir, te passar aí o sumo disso tudo. Características do poder originário. Dá início à nova ordem jurídica. Ilimitado. Não deve obediência a limites. Pode, por exemplo, estabelecer pena de morte, romper com cláusulas pétreas. Autônomo. Insubordinado. Significa dizer o quê? Que não existe uma estrutura pré-estabelecida de organização da Constituição que eu devo obedecer. Incondicionado, não existem normas pré-existentes sobre o processo de criação destas normas que vão ser manifestadas, tá? Bom, estas são as principais características do poder constituinte originário. Agora, resta saber, em 1988, a gente já começa com os nossos 250 artigos mais o ADCT. Existe na Constituição, professora, uma norma mais importante que a outra? Podemos falar em hierarquia entre as normas constitucionais, entre estas normas todas emanadas pelo poder constituinte originário? Respostinha para você, rápida, nua e crua. Não! Não existe hierarquia entre as normas criadas a partir da manifestação do poder constituinte originário. Por que que isso é importante? Pelo seguinte, imagine a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui um pedacinho do quadro para te dar um exemplo de como isso pode ser importante. Imagina o seguinte, que um artigo X qualquer da Constituição diga: não pode matar. Surge de repente um outro artigo na Constituição, na mesma Constituição, artigo Y aqui dizendo, por exemplo, pode
matar. Cara, presta atenção no seguinte. Se houvesse hierarquia entre as normas constitucionais, nós íamos ter que chegar à conclusão, pegar aqui as duas, botar na balança, ver qual pesa mais, qual tem uma hierarquia, não é, sobre a outra, para concluir que uma serve e a outra tá fora. A outra deve ser extirpada por romper com a regra principal, com a regra hierarquicamente superior. A partir do momento que a gente entende que não existe hierarquia entre normas oriundas do poder originário, isto daqui, que em princípio é um conflito, a gente vai entender que é como se fosse um conflito aparente. Ele só parece que está trazendo um conflito, mas no fundo, não está. E aí, professora, como é que a gente vai resolver? Simples. A Constituição estabeleceu uma regra e exceções, alguma situação peculiar. Em vários momentos ela faz isso. A própria situação que eu narrei aqui, né, meio estranha, né, meio ridícula, diria eu, mas tem também isso na Constituição. É óbvio que não com essas palavras horríveis que eu botei, mas mais ou menos isso. É possível pena de morte no Brasil? Não. Mas a própria Constituição diz sim, em caso de guerra. Então, pode ou não pode matar? A Constituição é incoerente, a Constituição está trazendo conflito, a Constituição está trazendo choque. Conflito aparente, meu bem. Porque se ambas as normas são manifestações do poder constituinte originário, nós teremos que entender que estamos diante de uma regra, de uma exceção, analisar, né, conjugar e analisar isso tudo a partir da unidade da Constituição e chegar a soluções a partir da hermenêutica constitucional, interpretar, analisar à luz de caso concreto, e assim a gente vai, não é, transformando, ou melhor dizendo, analisando, aplicando a Constituição como ela deve ser aplicada, como um sistema todo integrado. A gente não olha ela por partes, ela deve ser vista como um todo, né? A unidade da Constituição é princípio de hermenêutica, isso também é importante. E assim a gente lida com essa situação. Agora imagine outra situação. Eu fui te falando aqui das características do poder originário, mas já fui falando junto o que era o oposto, né, do derivado. O originário é ilimitado. O que seria se ele ter limite? E aí te dei o exemplo das emendas e assim vai. Que já é manifestação do poder derivado. Imagine, faz de conta, tá? Por exemplo, faz de conta que este artigo X é manifestação do poder constituinte originário. Agora imagina que esse artigo Y, que traz uma suposta exceção, ele nasceu depois, por meio de uma emenda à Constituição, sendo fruto, portanto, do poder constituinte derivado. E aí? E agora? Tem conflito na Constituição? Agora tem. Porque se o originário pode tudo, o derivado está abaixo dele, deve obediência a ele, sofre limites impostos por ele, e aí a gente já vai ter que conversar melhor, analisar essa contradição, ver se dá para salvar essa norma, se dá para fazer uma interpretação conforme a Constituição, ou se de fato a gente vai ter que extirpar, que banir, que tirar ela do ordenamento jurídico, joga fora pelo vício da inconstitucionalidade. Então o tal do controle de constitucionalidade, que você já deve ter ouvido falar, que de repente já até estudou, ele é válido sim. É possível, professor, aplicar controle de constitucionalidade em normas constitucionais? Claro que é. Porém, apenas em normas constitucionais oriundas do poder derivado. Quando ambas as normas são oriundas do poder originário, rolou até uma ADI, tá? Uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, um parêntese aqui para reflexão, tá? Apesar de, em que pese, haja inúmeras teses que falam de inconstitucionalidade também entre normas originárias, não é? Imagine que uma norma é originária, mas ela rompe com aqueles valores de justiça e tudo mais. Então, apesar de ter teses que falam sobre inconstitucionalidade também de normas originárias, isso fica no mundo das teses por enquanto. Porque o que cai na tua prova,
o que tá ali, o que o STF já se manifestou e o que vai cair na tua prova, o que pode cair, o que você tem que marcar, que a nossa vida aqui nesse momento não é querer descobrir tudo em torno do universo, estudar todas as teses. O nosso objetivo principal é saber o que vai cair na nossa prova. Então, para a prova, para concurso público, para o teu concurso, né? Aquele concurso de quem não é da área do direito especificamente, não é? Aí, meu amigo, você tem que se ligar aqui que a resposta é: não cabe fazer controle de constitucionalidade quando o assunto são estas normas. Só cabe quando é a oriunda do poder constituinte derivado. Repito, STF já teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, exatamente por uma tese levantada de que cabe sim a apreciação de constitucionalidade também de normas do originário, mas isso, né, não funciona na prática, e isso não é assim que você tem que responder na sua prova. O que cai na tua prova é que não há hierarquia entre normas do poder constituinte originário. Por essa razão, não cabe controle de constitucionalidade entre normas oriundas do poder constituinte originário, porém, cabe sim controle de constitucionalidade sobre normas, não é? Manifestação do poder constituinte derivado. Beleza? Bom, fica aqui a nossa segunda parte, pausazinha aí para você tomar uma água, tomar um café e vamos que vamos!